Bom, passando para o nosso último jogo que separamos para analisar a rodada. Internacional 1, São Paulo, os comandados de Crespo 2. O Inter perde mais uma no Beira-Rio, né? Dessa vez com time misto, já avisando o confronto da Copa do Brasil. Mas mais uma derrota em casa, o Campeonato Brasileiro segue. O Inter ensaiou uma reação que acabou não se concretizando muito, né? E o São Paulo já está em oitavo, Eric. O que aconteceu, cara? Ninguém solta mais a mão do Crespo, né? Como que tá? Como que você vê a derrota do Inter e a vitória do São Paulo? Pois é, meu caro. Começando pelo lado A da história aqui, né? O time mandante. O Inter acho que teve uma abordagem muito da perigosa, viu, Marcelão? Porque assim, claro, não estava tão ameaçado pela zona de rebaixamento ali, mas cara, é o que a gente sempre diz: você ficar ali muito próximo das redondezas é quase como se fosse um buraco negro. Uma hora vai te puxar, cara. Uma hora a força gravitacional ali da areia movediça do Z4 vai começar a chegar perto. Quando você olhar, pô, seu técnico já foi demitido, tem 3 cabeças querendo ir embora. Aí do nada surge uma notícia de salários atrasados e vira tudo um desespero, cara. E o Inter, cara, eu vi o jogo contra o Vasco, deveria ter perdido, mas ali por uma decisão da arbitragem, querendo ou não, foi beneficiado, né? O Vasco teve o seu goleiro expulso, aí foi só pressão no final do jogo e consegue o empate, mas o Internacional já deveria ter perdido em casa. Depois perdeu para o Flusão, o Chute Everaldo chutou e nunca mais parou de chutar. E agora perdeu para o São Paulo, cara. O São Paulo que, claro, graças ao cruzamento ali da Copa do Brasil, teve uma abordagem diferente, né? Poupou na Copa e manteve os titulares no Campeonato Brasileiro, que era o mais importante. E agora o Inter começa a querer se complicar ali, né? Chegar na turma da bagunça, junto com o Corinthians, que também não vence, junto com o Santos, que está tentando vencer aí. Acho que a partida nem acabou por enquanto, né? Mas essas redondezas ali, né? E o Inter começa a querer se credenciar, né? Tá junto do Grêmio ali também. Claro, a gente tem muitos jogos a menos, né? Para alguns clubes e outros a mais para os demais, que é o caso do São Paulo. Mas enfim, eu acho que o Inter teve uma abordagem muito perigosa, ainda mais depois de ter perdido a primeira partida em casa na Copa do Brasil. Claro, um clube grande como o Inter não vai falar que, pô, desisti da Copa do Brasil, vou lá no Rio só para passear e visitar a Copacabana, mas eu acho que a prioridade total aqui de todos os clubes tem que ser o campeonato nacional, cara, seja qual for a sua pretensão. E falando sobre o tricolor do Morumbi, cara, pô, é muito bom fazer esse podcast aqui desde que Hernan Crespo assumiu o comando do tricolor, velho. Tirando a primeira partida, é claro, que eu fiz duras críticas aqui por conta do jogo contra o Flamengo, mas ali foi um adversário de outro patamar, né? E aí a gente pode discutir isso mais pra frente. Mas, cara, é impressionante como o São Paulo evoluiu, né? Achou uma forma de jogar e dá pra ver na postura dos jogadores dentro de campo que se sente confortável, né? Você presenciou isso na última rodada ali, até que ao vivo. A galera começou a entender o seu papel em campo, né, cara? Do goleiro ao segundo atacante, né? O time tem se comportado muito bem, tanto na fase defensiva quanto ofensiva. O São Paulo parece ser um time muito mais consciente do que ele precisa fazer dentro de campo. E encrespou, né, cara? Agora são 5 vitórias seguidas, não acontecia isso desde 2022. Se eu não me engano, com o próprio Fernando Diniz. Quem diria, hein? Mas é isso, meu caro. O São Paulo começou a recuperar bem no campeonato, porém tem muitos jogos a mais aqui do que a maioria que está atrás dele, e tem que ficar esperto, né? Tem uma sequência de 3 jogos aí que dá para considerar como vencíveis, né? E seria muito importante seguir fazendo esses 3 pontos a cada rodada, cara. Perfeito. Só para registrar então, nos 3 próximos jogos seriam Vitória no Morumbi, Sport fora e Atlético Mineiro. Galo no Morumbi. Isso aí. Realmente dá para são 4 ou 5 vitórias seguidas.
Dá para engatar mais 3 mesmo, dá para sonhar. Acho que eu contei E 5 por aí, meu conta da amigo, Copa vamos do começar. Brasil, né? Ah, perfeito, perfeito. Então, 4 no brasileiro, né? Dá para virar Perfeito. 7 aí. É. É, bem interessante, né? O esquema, o São Paulo agora já achou um esquema, né? Hoje qualquer torcedor sabe quem é o time titular, né? Ainda acho o São Paulo as opções do banco meio limitadas. Eu acho que não pode. Acho que teria que. É que eu não sei como é que tá lesionado, né? São Paulo é cheio de lesionado, né? Não sei se precisa Muitos. contratar. Sim. Mas pensando em algum título ou em briga por Libertadores, seria interessante. Mas, cara, estou realmente impressionado com o que o Crespo fez até agora. E aqui eu quero deixar uma informação, você já deve saber, mas eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes, e te fazer uma pergunta. A informação é a seguinte: com metade dos jogos, Crespo supera a pontuação de Zubeldia pelo São Paulo neste Brasileirão. Tricolor trocou de treinador depois da 12ª rodada com apenas 12 pontos. Em 6 jogos, o novo técnico conquistou 13 pontos. Então, assim, você que não era 100% a favor da queda, imagino que hoje já está superado isso, né? E eu queria te perguntar, Eric, qual que é o Campeonato Brasileiro de São Paulo hoje, cara? Porque até outro dia o São Paulo estava naquela zona ali meio perigosa, estava ali flertando com o que a gente pode chamar aquele redemoinho, aquele lugar difícil de sair no campeonato, e agora já está colado lá em cima, verdade, com o asterisco dos jogos a mais. Mas o importante é ponto, né? Sim. Jogo a menos é Depois se resolve, né? um perigo para quem fica ali contando com um ponto certo. Então, minha pergunta para você: qual é o campeonato do São Paulo hoje? Então, meu amigo, começando pelo ponto ali do Zubeldia, eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas aqui, né? O Zubeldia começou muito bem no São Paulo, né? É bem verdade que depois o trabalho dele não teve um ápice depois dos 13 primeiros jogos, que se eu não me engano ele vence 7, né? Empata 3 e perde um. Começou muito bem também, numa super arrancada no Campeonato Brasileiro, né? Depois da saída do Thiago Carpini. Só que aí o torcedor pegou muita birra, né, cara? Pela personalidade que o Zubeldia tem. Claro que isso prejudicou o clube diversas vezes, né? Seja ele estando fora ali da área técnica, né? Por conta das inúmeras suspensões, seja passando um ambiente conturbado para os seus próprios comandados, né? Dava para ver que o time de São Paulo era muito mais enraivado, né? Desequilibrado emocionalmente dentro de campo ali com ele. Mas de qualquer forma, cara, eu ainda assim acho que ele fez o máximo que ele pôde. Claro, putz, não dá pra brigar com os números, né? A campanha do Crispo até agora é muito melhor. Tanto que já conquistou um ponto a mais com metade dos jogos do Zubeldia. Mas é bem verdade que pô, o Luciano não estava na fase que estava, né? Claro, jogando numa posição diferente. Ele contava direto ali com os meio-campistas lesionados, né? Tanto que ele tentou utilizar o Pablo Maia quando o São Paulo enfim engrenou uma sequência boa no Campeonato Paulista, foi com o Pablo Maia e Alisson, reeditando a dupla ali da Copa do Brasil. E aí ele acabava contando com muitas dessas ausências, né? Seja por suspensão, seja por lesão. E você falou uma coisa que reforça aqui esse meu argumento. O torcedor hoje sabe qual que é o elenco do São Paulo que vai entrar em campo, sabe os 11. Com o Zubeldia não dava, porque sempre tinha um ou dois foras. Então é difícil você manter uma sequência com tamanha rotatividade, né, cara? Mas enfim, passado aqui os louros e os defeitos do Zubeldia, acho que para a torcida do São Paulo, que não é tão apegada a estar certo, né, ter a sua razão, o Crespo tem feito um bom trabalho, né? Mas eu ainda assim, Marcelão, acho que o campeonato do São Paulo não é por vaga direta na Libertadores. Seria excelente se terminasse em sexto, tal qual foi a campanha do ano passado, né? Mas eu acho que o São Paulo vai ficar ali em sétimo, décimo.
dependendo como for avançando nas Copas, 11º, mas acho que para o torcedor aqui o importante é estar longe da zona de rebaixamento, né? Longe dessa zona de confusão e avançando nas Copas, cara, principalmente aqui na Libertadores, que é o xodó do tricolor paulista, né? Mas só para completar o que você falou, o São Paulo tem 11 lesionados, é um time inteiro, claro, muitos do ataque, né? Você tem Lucas Caleri e Rian Francisco, todos que a torcida até pedia como titular, né, num certo momento, lesionados. Você tem também Luiz Gustavo, uma baita liderança aí, no meio campo também, titular o ano passado inteiro, acabou tendo uma embolia pulmonar, né, infelizmente, mas está fora de perigo, mas também não sabe quando volta a jogar. E o seu principal reforço está fora, cara. O Oscar não consegue ficar saudável, né? Então, acho que por conta desse alto número de desfalques, o São Paulo não tem como almejar algo maior, tá, cara? E só para cessar aqui o meu raciocínio, acho que ainda falta peças na defesa do São Paulo. Acabou perdendo o Juan, né? Porque estava devendo o Sassuolo não quis renovar o empréstimo do zagueiro Juan. E o São Paulo jogando com 3 zagueiros, cara, você fica apertado, né, cara? Porque você tem um reserva no banco. E aí e por incrível que pareça, o São Paulo joga com os 3 zagueiros pendurados. Agora o Alan Franco não mais, né? Porque ele cumpriu a suspensão contra o Internacional. Mas ele estava pendurado, o Arboleda e também o Ferrarese. Agora ele não está mais suspenso, mas os outros 2 ainda estão. Então você fica com uma margem ali de rotatividade muito curta, né, cara? E o Campeonato Brasileiro é longo pra caramba, né? Mas eu acho que é isso. O São Paulo se distanciou ali do que o torcedor mais temia, encontrou um jeito de jogar e começou a se consolidar como um time mesmo, né, cara? Antes você não conseguia enxergar isso na equipe. Com certeza. Inclusive, eu acho que essa galera que você citou lesionada, né? Ele não é aquele caso de que às vezes o cara tá lá 5 meses parado, o time tá mal e fala, nossa, esse cara tem que voltar logo, e às vezes o cara tá sem ritmo de jogo e já volta jogando. Hoje eu vejo qualquer um desses nomes que você citou, por mais da qualidade, por mais que sejam habilidosos, né, tenham grande qualidade técnica e identificação com a torcida, né? Caleri, Lucas, Oscar, não vejo nenhum deles entrando no time de bate-pronto, não. Todos voltariam, pegariam um banco, entrariam um fim de jogo, teriam tempo para retomar o ritmo, né? O que é um ótimo sinal, né? Um sinal que realmente o São Paulo achou o time. Esse negócio de 3 zagueiros é curioso, né? Porque quando joga com 2, aí você pensa, tem um no banco, tá de boa, né? Aí você começa a usar 3, já era. Você precisa de contratar zagueiro, precisa ter 6 agora. E é a formação do Crespo, né? Eu acho que o Crespo desde sempre é conhecido por usar os 3 zagueiros, né? Então acho que disso ele não abre mão, né? Uma convicção. Boa. Passando um pouco agora. Outra coisa que eu queria falar é que bom momento para o São Paulo, para esse bom momento do São Paulo que está chegando as Copas, né? Os momentos decisivos. A Copa do Brasil pegava o Atlético Paranaense, que poderia ter sido um confronto pior, né? Hoje o Atlético está na Série B e não anda muito bem nas pernas. Era um jogo ali que mesmo em má fase dava para passar. A Libertadores já é um confronto mais difícil contra o Atlético Nacional, que não quis vender o Inestrosa por Flusão, exatamente para o homem estar em campo nas oitavas de final. Esse é um jogo mais complicado, mas bom momento, né? Bom momento para se recuperar e sonhar com o título ali nas Copas. Passando a bola para o lado derrotado, né? Cara, o Inter até ensaiou ali uma reação, né, depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, mas a minha impressão é que esse time do Roger Machado bateu um teto e não sei até que ponto o Roger fica, né? Você acha que com uma eliminação na Copa do Brasil poderia acontecer uma demissão ou seria cedo?
Cara, tá com toda a cara, né? Ainda mais quando você tem o Vojvoda ali no mercado dando sopa e o Corinthians meio demite, não demite Dorival, o Santos demite, não demite o Kleber Xavier. Cara, acho que quando o primeiro cair, vai cair os dois juntos, assim, cara. Mas o Inter, parece que fim de festa, né, cara? Infelizmente, o trabalho do Roger não engrenou, parecia que tinha muito potencial. Mas acho que acaba faltando peças também pro Inter, né, cara? Acabou que não teve. Putz, a janela passada do Inter foi muito forte, né? Ener Valencia, Borré, trouxe o Alário também, se eu não me engano, né? Que acabou. Eu nem sei se ele tá machucado ou se ele já foi embora também. Mas o jogo do Inter passa muito pelo Alan Patrick. Se ele não tá em campo, o time acaba ficando desorganizado, né? Perdido. Não tem uma peça que distribua o jogo tal qual o Alan Patrick faça. E o Roger Machado, cara, eu acho que é até cruel, né? Pô, o cara perde em casa, um público baixíssimo ali de torcedores, né? 11 mil pessoas no Beira-Rio. E agora tem uma missão extremamente difícil, que é ganhar do Flu fora de casa, né, cara? Pela Copa do Brasil. E tá com toda a cara, né, Marcelão? Se não ganhar e não passar, vai ser demitido. Com esse sentimento também, cara. O Inter não tem jogado bom futebol, né? Não. Depende muito do Alan Patrick mesmo. Quanto o Fluminense, eu acho até que o Hércules ficou marcação individual no Alan Patrick, né? O Alan Patrick descia para buscar o jogo, o Hércules já ia logo no cangote dele ali, não saiu de perto do Alan Patrick. Eu sinto, mas eu tô com esse mesmo sentimento, cara. E o fantasma do Vojvoda é real, né? Imagino que onde o Roger anda, ele vê o reflexo do Vojvoda. Vai escovar o dente e o Vojvoda. Cara, você já assistiu o Tá muito isso. seriado. Você já assistiu o seriado do Todo Mundo Deu Chris? Já, opa, Pô, claro. tem um episódio do Ai, Julius lá, né? Júlio, eu estarei lá. Eu estarei lá. No tapa, né? Eu vou estar lá, não sei o quê. Exato. Tá tipo isso, cara. Imagino que tá assim. Cara, eu fico triste porque eu gosto do Roger, eu vejo potencial nele, mas parece que falta alguma coisa, né, para consolidar um trabalho, né, se ganhar um título importante, um título maior, né. Fico triste, mas assim, eu acho que felizmente eu acho que será demitido. E vai achar um outro clube. Eu acredito que outro clube grande no Brasil vai dar essa chance para ele. Não acho que ele vai descer nenhum degrau, mas eu acho que possivelmente o Roger não demora a ser demitido. Sobre o Alário, ele está no Estudiantes, tá? Você chegou a comentar, o Alário foi para o Estudiantes. O Inter realmente fez uma janela bem forte aí nos últimos anos. Gastou até mais do que devia, diga-se de É, passagem, né? O Inter é um time que, diferente do Grêmio, que tem a dívida mais equacionada, o Inter tem um endividamento forte ali. Acho que até por isso parou de fazer grandes investimentos nas últimas janelas. E o Alário, eu tô para te falar que eu acho que ele não é titular, não, tá? Do Estudiantes. também não, né? Olhando aqui o último jogo, eu acho que não, cara. Acho que o Alário é banco. Ah, não, não, não. É banco, é banco. O titular é o Guido Carrijo, bom centroavante. Também que fique de olho aí, fica aqui, ó. Citamos Inestrosa, agora estamos citando também aqui o bom centroavante Guido Carrijo, que vai jogar contra o Flamengo pela Libertadores também. Ansioso a volta da nossa querida competição sul-americana, Libertadores da América. Bom, implementando aqui, né, o Inter acabou ficando com 21 pontos, 13º, tá ali naquela zona, não tá nem bom nem ruim, né? Falta pouco para estar junto do pessoal de cima, mas também falta pouco para estar com o pessoal de baixo, né? Então tem que estar ali com o sinal de alerta ligado. E o São Paulo, como a gente adiantou aqui, chegou ao oitavo, né? Depois de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 25 pontos, ninguém segura o tricolor do Morumbi. Bom, meu amigo Eric, quer
fazer alguma menção, algum outro jogo, algum outro personagem no Campeonato Brasileiro? Cara, de bate-pronto assim eu não. Acabei não pensando em nada não, cara. Mas acho que dá pra pontuar só que os reforços do Flamengo chegaram, né? Destaque pro Samulino, né? Mas pode seguir, cara. Não, faltou um comentário de Inter e São Paulo. Pênalti, né? Pelo amor de Deus, gente. O VAR chamou, eu revi várias vezes, assim, É a loucura. gente já falou, que bom que teve mais coisa para falar sobre esse jogo, né? A Sim. gente não foi determinante, né? Mas assim, é um absurdo, né, cara? O maluco do Inter deixa o pé ali. Teve um lance muito parecido, acho que em Botafogo Cruzeiro, que aí o juiz dá no campo e o VAR tira. Mas assim, um absurdo esse pênalti, cara. Deixa aqui registrado também aqui a Boa. minha indignação. É o primeiro pênalti. Perdão, pode seguir. É o primeiro pênalti por perigo de pênalti, né? O juiz, ó, eu vou dar o pênalti porque você quase pegou, hein? E se você pega era pênalti. Porra, mas então não dá, né, velho? Aí, não, mas eu vou ter que dar, né? Porque foi perigo de pênalti. Pô, é brincadeira, né, cara? E o juiz, ele falou, segue. E aí ele falou, mas espera, deixa ele ouvir. E, cara, o VAR não tem essa função de, ô, revisa aí pra mim. Cara, é pra corrigir erros claros. Se você não deu e é um lance interpretativo, segue o jogo, cara. Mas, pô, ó, não dei aqui, mas vê aí pra mim, viu, se foi alguma coisa. E, mano, olha 85 ângulos, dá pra ver por todos que a perna do jogador do Inter dobra primeiro, depois há um resvalo ali do Pablo Maia que ele ainda tira a perna, né, cara? Tira a perna, mas enfim, ainda bem que. Mas quase foi determinante, tá, cara? Segunda rodada seguida que quase o Inter consegue descolar um pontinho aí por conta da arbitragem. Feito. Perdão, você tinha falado dos reforços do Flamengo. Não, eu não tinha pensado em nenhum destaque assim da rodada, acabei que a gente teve muitos jogos em paralelo, né? E outros meio soltos assim que não teve muita emoção, como Bahia e Sport 0-0, né? Mas assim, pessoal, caso vocês queiram, nos sigam lá no Instagram, né? A gente sempre deixa os nossos 50 centavos ali sobre todos os jogos da rodada num breve resuminho. Mas é isso, cara. Acho que o principal destaque aqui que circulou na mídia foi a boa estreia, né? Do Samulino, principalmente, no Flamengo, reforçando essa disputa que vai ser acirrada do título brasileiro. Certamente. Bom, se não falamos do seu time, fique ligado aqui nas próximas semanas, porque a gente sempre seleciona 3 jogos para falar e uma hora seu time vai aparecer. Uma hora seu time vai aparecer aqui.